Próxima questão. As cestas de mercado representadas na tabela abaixo ilustram as diferentes combinações de consumo mensais entre carboidratos e proteínas de João, que estão sobre a mesma curva de indiferença. Então, tem a tabelinha com as cestas de mercado mensal, os carboidratos e as proteínas. Com base nas informações acima e com o conceito de taxa marginal de substituição, assinale a alternativa correta. Ele vai te dar algumas alternativas. Primeira coisa, nessa questão, vocês teriam que fazer a continha para cada alternativa que tem como resultado, né, um valor. Então, a primeira coisa que vocês precisam saber é a fórmula. Existe uma fórmula para calcular a taxa marginal de substituição, que é essa fórmula aqui do lado. Aqui eu coloquei como ΔY dividido por ΔX em consideração ao exercício, tá? Porque no caso, quando a gente vai ver um gráfico, a taxa marginal de substituição vai ter a divisão do valor que está no eixo y primeiro, dividido pelo valor que está no eixo x. Então, decorem dessa forma. Nesse caso, seria a taxa marginal de substituição é a variação, né, delta carboidrato, dividido pela variação de proteína. Por que coloquei carboidrato em cima e proteína embaixo? Pela ordem de escrita do exercício. Todas as alternativas, primeiro se mostra o carboidrato e depois se mostra a proteína. Então, sigam essa ordem, se for um exercício escrito. Se tiver um gráfico, sigam essa fórmula, tá? Então, coloquem no numerador o valor do eixo y e no denominador o valor do eixo x. Aqui o professor foi bonzinho, né? Pelo menos no meu gabarito, apareceu na letra A já a resposta, que a taxa marginal de substituição de carboidratos por proteínas entre a cesta A e B é de menos 1,66. Então, para a gente calcular, é só fazer a continha. A gente vai pegar, olhando para a alternativa, eu quero carboidrato e proteína, cesta A e B. Então, você vai fazer a variação de carboidrato entre a cesta A e B, dividido pela variação de proteína da cesta A e B. Quando a gente olha na tabela, carboidrato da cesta B é 10, carboidrato da cesta A é 15. Proteína da cesta B é 3, proteína da cesta A é 0. Lembrando que a variação, né, é sempre o segundo valor menos o primeiro valor. Fazendo a continha, a gente tem 10 menos 15 dividido por 3 menos 0, né? Seria menos 5 sobre 3, que é menos 1,66. Portanto, essa é a resposta correta, porque bateu o resultado igual da questão. Mas vocês poderiam fazer a outra continha para conferir o resultado, tá? Então, na letra B, vocês fariam essa mesma conta e veriam, né, que não daria menos 0,66. Na letra C, ela fala que a taxa marginal de substituição de carne, carboidratos por proteínas entre as cestas C e D é de 0. Daí vocês teriam que fazer a continha. Se desse 0, seria correto, mas no caso não dá. Letra D, a inclinação da curva de indiferença é positiva e a taxa marginal de substituição pode apresentar valores negativos e positivos ao longo dessa curva? Errado. Essa é uma questão que, por exemplo, vocês poderiam ter cortado se vocês já soubessem das propriedades, né? A inclinação da curva de indiferença é negativa, nunca é positiva, é a propriedade da curva. A taxa marginal de substituição, ela não apresenta valores positivos, porque ela segue a inclinação da curva, certo? Então, ela apresenta valores negativos, assim como a curva de indiferença também é negativa. E letra E, a cesta D é preferível à cesta C? Para a cesta D ser preferível à cesta C, a cesta D tinha que ter um valor de soma entre carboidratos e proteínas maior do que a cesta C. Só que no caso, 7 mais 5 e 6 mais 6 dá 12. Portanto, ela não é preferível, né? É o mesmo valor. Próxima questão. Considere o gráfico ao lado e assinale a alternativa incorreta. A alternativa incorreta eu já trouxe aqui para a gente fazer a explicação em cima do gráfico. A alternativa incorreta é que, para o consumidor, é indiferente o consumo das combinações dos pontos E e F. Vamos entender onde está o ponto E e onde está o ponto F olhando o gráfico. O ponto E
mostra que para alimento tem 10 e para vestuário tem 20. O ponto F, para alimento tem 10 e para vestuário tem 40. Está falando que para o consumidor é indiferente consumir tanto E quanto F, então para ele, se ele consumisse E, seria a mesma coisa que ele consumisse F e vice-versa? Não é assim, né, por quê? Porque o ponto F, ele apesar de ter o mesma quantidade de alimentos, né, do ponto E, tem uma maior quantidade de vestuários. Então, o consumidor, ele sempre vai buscar o que dá maior grau de satisfação. O que vai dar maior grau de satisfação para ele? Ter menos vestuário ou ter mais vestuário, considerando que a alimentação é o mesmo a mesma quantidade? Ter mais vestuário. Portanto, não vai ser indiferente para ele consumir F ou E. Ele vai preferir a F em relação a E, certo? Aqui também a gente tem que os pontos A, B, C e D são preferíveis aos pontos E e F nessa mesma lógica. E notem que também esses pontos estão mais distantes da origem, então vocês podem analisar dessa forma também o gráfico, certo? Portanto, a alternativa incorreta é a letra C. Para o consumidor é indiferente o consumo das combinações dos pontos E e F. Não é indiferente. O consumidor sempre vai escolher a cesta que te dá maior satisfação, ou seja, que tiver mais consumo, mais quantidade de alimentos, de vestuário, de gasolina, seja o que for esse bem, esse produto. Próxima questão. A linha do orçamento representa todas as combinações de bens que resultam em um gasto igual à renda do consumidor. Como relação à linha de orçamento, assinale a alternativa correta. A alternativa correta é a letra C. Um consumidor maximiza sua utilidade em um único ponto de uma curva de indiferença que tangencia a linha do orçamento. Muita informação, eu sei. Gráfico. Quando vocês não entendem a questão, a escrita da questão, quando tem muitas palavras que às vezes trazem conceitos que a gente não consegue relacionar na hora, para a microeconomia é interessante vocês tentarem desenhar o gráfico ou verem um gráfico para conseguir entender melhor o que está sendo representado pelaquela questão. A resposta é essa, né? O consumidor ele vai maximizar a utilidade em um único ponto, ou seja, da curva de indiferença, o ponto em que a linha do orçamento, que é essa linha preta, ela tangencia uma curva de indiferença. Qual que é, que é a tangência, né? A tangência é quando ela chega muito próximo, mas não se toca. Então, aqui aparece, aparentemente elas estão se tocando, mas não. A linha preta com essa linha onde está o 2, que é a curva de indiferença, elas estão se tangenciando. E nesse ponto de tangência, esse consumidor maximizou a sua utilidade. Por quê? Porque ele tem um orçamento que comporta o consumo dessa cesta, certo? É isso que diz a questão da linha do orçamento, é o quanto você consegue pagar por um determinado bem, por um determinado produto, por uma determinada cesta de mercado, certo? Então, olhando o gráfico, um consumidor maximiza sua utilidade em um único ponto de uma curva de indiferença que tangencia a linha do orçamento. Bom, gente, muito obrigada. Eu espero que vocês tenham uma boa prova. Muitas dessas questões são conceituais, então eu indico que, pelo menos para a aula de teoria do consumidor, vocês tenham em mente as propriedades, vocês vão conseguir responder muitas questões com as propriedades em mente. E visualizem os gráficos, desenhem os gráficos para estudar, não deixem os gráficos de lado, tanto de oferta e demanda, os gráficos de políticas e bem-estar. A gente não tem listinha de política e bem-estar, mas entrem nos slides do professor, vejam os gráficos, né, aquele gráfico de escadinha, então estudem eles, porque é muito importante vocês conseguirem relacionar a questão graficamente, né. E é isso, tenham uma boa prova, qualquer coisa podem me chamar. Eu espero que dê tudo certo. Vai dar tudo certo, vocês são muito inteligentes. Boa prova.